Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes e neste episódio vamos comentar a entrevista dada por Capitão Wagner à live Ponto Poder, que foi ao ar na quinta-feira, lá no YouTube do Diário do Nordeste, você pode conferir. O dirigente foi o primeiro convidado de uma série de entrevistas com presidentes de partido. Wagner, que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito por 2 vezes e a governador no ano passado, hoje é secretário de Saúde de Maracanaú e cuida dos interesses do União Brasil no Ceará como presidente, como dirigente estadual. E se prepara para a disputa do ano que vem à Prefeitura de Fortaleza mais uma vez. E quem vai analisar o discurso do Capitão Wagner comigo aqui é o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante. Tudo bem, Igor? Olá, Wagner, todo mundo que nos acompanha, sempre um prazer estar aqui, muito importante nesse espaço para a gente ouvir os dirigentes partidários, começar já a discutir aí as estratégias, né? E o Capitão Wagner falou aí na live do Ponto Poder, claro que quem nos escutar aqui a gente vai dar um resumo, vai dar tudo isso bem detalhado, mas também quem quiser acompanhar, assistir, está disponível no YouTube, né? É importante acompanhar e ver o que é que ele falou. Pois é, vou já querer saber do Igor o que é que ele achou da entrevista. Mas antes da gente começar aqui a puxar os principais pontos da entrevista, eu quero dar aquele recado para você que o Ponto Poder Cafezinho está nos principais tocadores de áudio. Você pode nos seguir, ativar as notificações, seguir o nosso perfil, nos avaliar, fazer comentários e dar sugestões de temas aqui pra gente. E quero lembrar a você da nossa enquete para quem nos ouve pelo Spotify. A pergunta dessa semana é a seguinte: você acredita no triunfo de Capitão Wagner nas eleições do ano que vem? Vote e deixe o seu comentário. Agora sim a gente vai começar o nosso programa. Capitão Wagner deu ali enfim, foi uma conversa de 1 hora. Que é importante ouvir a voz de Capitão Wagner. Ele é uma das principais vozes de oposição ao grupo que comanda o governo do estado. E está ali, meio que escondido ali em Maracanaú, né? Como secretário de saúde, mas que essas entrevistas mostram como ele faz a leitura de cenário, né, Igor? O que é que você achou aí do discurso do Capitão Wagner nessa entrevista que ele nos deu? Esse momento é um momento, eu acho que também de recomposição, né? A gente teve aí uma eleição no ano passado em que foi uma derrota dura, né, para todo mundo, porque já foi no primeiro turno e tinha nomes ali muito competitivos, muito conhecidos, né, do eleitorado, que prometiam muito, e acabou que o Elmano aí acabou conseguindo essa vitória, claro que com méritos dele e também com esse apoio aí muito importante, como ele sempre ressaltou, do Camilo e do Lula, né? Então eu imagino que esse período, esse ano, o ano que a gente está, é um ano em que o Wagner optou aí por fazer mesmo um trabalho mais direcionado lá na saúde de Maracanaú, que na entrevista mesmo ele fala que tem bons resultados, está mostrando bons resultados. É claro que é uma área sensível, né, muito delicada. A gente sabe que saúde, segurança, é coisa assim que sempre tem demanda, sempre tem crítica da população. Mas se ele tiver, de fato, aí, bons resultados para apresentar, principalmente no ano que vem, isso vai credenciar ele, assim, como mais ainda, né, um candidato muito competitivo. E é isso que eu imagino que ele esteja tentando fazer lá, né? E é o que ele diz mesmo que está tentando fazer lá. Então, como inclusive ele falou num trecho da entrevista, para ele há um tripé no governo, na gestão, que é educação, segurança e saúde, né? E ele que é professor de cursinho, também tem essa formação aí militar, né? Como a gente sabe, ele é egresso da Polícia Militar e agora ele tem essa investida aí na saúde. Então, isso, claro que para ele será muito utilizado, se ele tiver bons resultados, claro, na eleição do próximo ano. Pois além dos vários assuntos que ele comentou, claro que a gente ia perguntar para ele. Essa entrevista ele deu a mim e à jornalista Jéssica Welma nas lives semanais, né, que a gente faz aqui no YouTube do Diário do Nordeste, com retransmissão na TV Diário, na sexta-feira e também no domingo. E aí, claro que a gente perguntou sobre a questão da direita aqui no estado do Ceará. O PL, que é ali gerido, né, pelo deputado federal André Fernandes, aqui em Fortaleza,
e que disse que vai lançar candidatura própria. Também tem o Carmelo Neto, deputado estadual, que tem se colocado, e Capitão Wagner, que também é pré-candidato, já se coloca nessa disputa do ano que vem. A gente perguntou para ele sobre como que se daria, né, essa aliança, se esse grupo ele permaneceria junto aí para a disputa do ano que vem, ou se haveria essa divisão, se ele estava preocupado com isso. A gente vai ouvir justamente esse trecho, esse comentário agora do Capitão Wagner. Wagner, é o seguinte, em 2022 o seu partido União Brasil se foi candidato a governador junto com o PL, né? O PL indicou ali o vice. Para 2024, agora aqui em Fortaleza, há uma movimentação, né, do partido de ter candidatura própria. Fala-se no nome do Carmelo Neto, deputado estadual, fala-se também no nome de André Fernandes, né, deputado federal. Como é que estão essas conversas com o PL? Existe a possibilidade de aliança? Como é que isso está sendo trabalhado para 2024? Primeiro, o PL se tornou o maior partido do país na última eleição, né, com o resultado que teve em termos de deputados federais. E isso credencia o PL a lançar candidato em qualquer local que eles queiram, porque tem tipo de TV, tem estrutura financeira do fundo partidário, mas o PL primeiro tem que se definir se ele é oposição ou ele é base do governo Sarto, porque parte do PL está dentro do governo Sarto. Vereadores que são do PL estão apoiando o Sarto, secretários da gestão são do PL, o Raimundo Matos, que foi meu vice, pessoa extremamente qualificada, ou está na gestão do Sarto, então o PL vai ter que se definir se ele é oposição ao Sarto ou se ele é base do governo. Vai ter que definir internamente se vai ter candidatura própria ou se vai fazer aliança, vai ter que definir se for lançar a candidatura quem é o melhor nome. Então, há uma indefinição também dentro do PL, como há uma indefinição dentro do PT. O partido está mais definido hoje é a União Brasil, porque eu sou presidente estadual da União Brasil, tenho o apoio da municipal, então isso está muito definido e muito claro. Lógico que toda essa condição do PL faz surgir na cabeça dos integrantes que é uma oportunidade única. Eu acho que não é. Eu acho que a melhor chance que o PL teria era estar junto conosco, né? Não sei se necessariamente eu na cabeça ou algum integrante do PL na cabeça, mas a gente precisa fazer uma discussão dos problemas da cidade, quais são as soluções, qual é o projeto que o PL tem para Fortaleza, qual é a ideia do PL em termos de gestão, quem é a figura que vai encabeçar esse projeto com a experiência, com a condição de realmente viabilizar uma candidatura majoritária. Porque quem assiste pela TV acha que é fácil, mas quem já participou de campanha majoritária, como eu participei de 3, sabe o quanto é difícil viabilizar essa candidatura. A gente pode pegar aqui o exemplo do secretário da Causa Animal, nosso amigo Célio Studat, que tirou uma votação fenomenal para deputado federal e foi candidato a prefeito de Fortaleza e não teve uma votação expressiva. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança, a gente vai conversar, eu tenho uma boa relação com os integrantes do PL e se lançarem candidatura a gente vai respeitar demais, né? Até porque você está agredindo quem era seu aliado até ontem, não é bacana, eu não faço isso, certo? E se for o caso, passando o PL para o segundo turno, a gente tem grande chance de apoiar, e se eu passar, vou trabalhar para que o PL esteja com a gente no segundo turno. Você enxerga quadros maduros no PL que poderia encabeçar essa candidatura? O próprio Raimundo Matos, né, que foi deputado federal durante muito tempo, é um quadro extremamente qualificado, dialoga com todo mundo, é um quadro que merece respeito. A Priscila Costa, a mina que segundo mandato de vereadora, está lá como deputada federal, tem uma experiência. O André tem um grande capital político, né, eleitoral. O Carmelo também tem um grande capital político eleitoral, apesar de serem muito jovens, né, e eu acho que o eleitor de Fortaleza, por ser a 4ª capital do país, ele é, de certa forma, conservador, né? Vou entregar a cidade para alguém que tenha mais experiência, que tenha mais maturidade. Eu acho que isso vai pesar na hora da escolha do voto também. Esse trecho é importante, viu, Igor, quando ele fala que o PL ele tem que se decidir se é base ou oposição ao governo Sarto. De certa maneira, é uma cutucada ali que ele dá sobre a postura do partido, né, que se diz de oposição ao grupo do estado do Ceará, mas que ganhou ali uma aproximação junto à Prefeitura de Fortaleza, junto ao prefeito José Sarto. A gente comentou aqui, inclusive, essa aproximação, esse movimento do prefeito tentando fortalecer a base, não só para a governabilidade ali na Câmara Municipal, mas também pensando ali na disputa de reeleição. São aliados, mas até certo ponto, né, Igor? Exatamente, porque a gente já tem alguns nomes do PL colocados à disposição, né? O próprio André Fernandes, o Carmelo Neto. Então a gente sabe também
que é um partido bem complicado, assim, há uma ala do partido mais ligada ali ao Acilon, que era um quadro mais histórico, né, da sigla. A gente tem esses novos nomes aí que chegam ao partido, desembarcam na esteira do bolsonarismo, né, e tal. Então a gente tem já tem essa peculiaridade dentro do PL. Soma-se a isso também toda essa questão do Bolsonaro, né? A gente tenta lembrar aqui que nas eleições anteriores o Bolsonaro sempre apoiou o Capitão Wagner, né? Demonstrou apoio naquelas lives que ele fazia, mostrava o santinho do Capitão Wagner, toda aquela coisa, mas era um apoio que era sempre muito, muito complicado, assim, muito discreto, de certa forma usado pela campanha do Wagner, né? Porque isso aqui no Ceará, a gente sabe o quanto não só o Ceará, mas o Nordeste tem essa proximidade maior com a esquerda, com o próprio petismo. Então isso acabava, às vezes, até pesando negativamente, não era usado pela campanha. Então ter um nome aí do PL que possa atrelar essa imagem do Bolsonaro, né, que lembrando atualmente, né, e isso deve permanecer para a eleição, está inelegível. Então ter essa imagem atrelada a outra candidatura que está ali próxima, mas não é a sua, certamente vai favorecer aí nesse momento o Capitão Wagner, né? E uma coisa que é muito interessante a gente perceber durante toda essa fala dele, né, durante a live e tal, é o quanto ele faz críticas bem pontuais, assim, que são críticas que ele vai fazendo a todo mundo, ele vai tecendo elogios a todo mundo, mas de vez em quando ele vai soltando ali algumas, como você falou, algumas cutucadas, algumas críticas que pegam ali em pontos bem sensíveis, né, e que deve ser explorado mesmo aí durante a campanha ou mais próximo da eleição por esses adversários, né. No caso do PL, é de fato isso, é um partido que está ali ligado ao bolsonarismo, que apoiou o Capitão Wagner nas últimas eleições, mas que alguns integrantes do partido hoje integram a base da prefeitura. Então, nas próprias redes sociais, isso é muito questionado e muito criticado, e aí é um partido que está na base, tem integrantes, né, como secretários, como ele falou, mas que pretende lançar candidatura. Então, é uma coisa ali que fica meio sem muita explicação, né? E aí, Igor, quando ele fala dessa questão do partido se entender, né, em que situação está, eu acho que pega também na questão do projeto, né? Ele provoca o partido, né? Se o partido tem projeto, que projeto é esse para Fortaleza, né? Vamos entender o que é que o partido de fato está querendo. Não é só uma candidatura, tem que ser um projeto, né? Então eu tenho um projeto, será que vocês têm esse projeto também, como eu tenho? Então ele tenta também pressionar, vamos dizer assim, né? Emparedar o PL a partir dessa perspectiva de projeto para a cidade. Justamente, porque ele é um candidato assim, muito experiente, já disputou outras eleições, já apresentou projetos, tem um recall, né, uma lembrança aí na cabeça do eleitor muito grande, e a gente sabe mais ou menos, né, já sabe aí as ideias do Capitão Wagner, né, ao longo do tempo ele foi aperfeiçoando ali algumas coisas, adotando uma posição mais de centro, como ele mesmo diz, mas a gente conhece os projetos dele, conhece quem é o Capitão Wagner, tanto que essas críticas que ele faz são bem pontuais e ali dentro do tom, não é nada muito exagerado. Eu imagino que justamente pensando num eventual segundo turno, né? Porque é natural. Ele é o candidato que venceu, mesmo nessa campanha para governador, venceu em Fortaleza. Na última eleição contra o Sarto, ele ficou ali a pouco mais de 1 ponto de distância entre os dois. Então é natural que um nome como esse, que tem muito recall, que tem bons resultados nas últimas eleições mesmo, não vencendo, ele já pense ali no segundo turno, evite criar atritos com esses nomes, com essas campanhas, com essas candidaturas que possam vir ali, digamos, a apoiá-lo, né, no segundo turno. Então a gente percebe, digamos assim, essa maturidade política dele nessas falas. Pois é, falando em maturidade, Igor, ele cita isso também como uma forma de, vou repetir a palavra aqui, de emparedar o PL, que pensa e que se coloca para essa candidatura no ano que vem. Ele diz que Fortaleza tem um eleitorado muito conservador para definir quem é que vai governar Fortaleza. E que não vai apostar em qualquer candidato, né? Precisa ali ter os pés no chão para saber quem é. E aí, se você for pensar, falar aqui de maturidade, não vamos falar nem de discurso, não, vamos falar de idade. Carmelo Neto é uma das principais lideranças do PL, tem 22 anos. André Fernandes, que também é campeão de votos dentro do partido, tem 25 anos. Então são duas lideranças com muito voto, né, aqui no Ceará, mas ainda menos experientes do que
outras candidaturas do que o próprio Wagner em termos de... Está tendo agora experiência de gestão lá no Maracanaú, tem mais trajetória política, então ele tenta também colocar esse discurso, né? Será que o partido ele tem quadros com a maturidade necessária para consolidar uma candidatura? Que ele reforça, dizendo que não é fácil você consolidar uma candidatura. Cita até o Célio Studart, que também se candidatou à Prefeitura de Fortaleza. Então, ele tenta contextualizar uma situação muito mais abrangente, sem fazer ataques muito duros ou diretos ao PL, que ele diz que não vai atacar porque é um aliado, mas ele vai colocando pontos e que vai tentando enfraquecer esse movimento do partido. Eu acho que uma das falas mais importantes que ele fez e que atinge diretamente o PL é essa questão que você falou da experiência mesmo, mas principalmente da questão quando ele fala sobre você ter candidaturas muito diferentes do legislativo para o executivo. Então, se você é um candidato mais radical, como a gente vê, por exemplo, o André Fernandes, ele fala para um grupo, para uma fatia do eleitorado muito direcionado. O Carmelo Neto também é o bolsonarismo ali, ele se encaminha um pouco mais ali para o centro, mas ainda é o perfil essencialmente bolsonarista, né? Aquele bolsonarista mais radical, mais fiel. Então, uma candidatura como essa para o legislativo é perfeita, digamos assim, porque ele consegue ter um eleitorado fiel, que não vai mudar de voto, mesmo que outros candidatos, outros nomes apareçam, e que consegue eleger esses nomes como mais votados ano a ano. Agora, quando você vai para o executivo, é completamente diferente. Você tem que ter uma candidatura que pelo menos esteja ali orbitando muito próximo, né, ao centro. Então é isso que o capitão Wagner vem fazendo ano a ano para tentar se aproximar desse centro, porque ele precisa conquistar o eleitorado mais diferente tipo, né? Ninguém vence uma eleição para executivo, por exemplo, aqui em Fortaleza, com 200 mil votos, com 50 mil votos. Então ele precisa mesmo agregar pessoas dos mais diferentes perfis e atraindo, sinalizando, fazendo acenos, justamente para isso. Então é o que ele fala. Esses nomes estão muito atrelados a uma ideia mais radical, mais extremista ali, né, do bolsonarismo. Então você ter uma pessoa com mais experiência, que já fez campanhas, que já tem projetos mais voltados para o centro, claro que isso facilita e muito, dá uma vantagem muito grande nessa candidatura. De fato, há essa diferença. Uma candidatura para o legislativo é infinitamente diferente de uma candidatura para o executivo. E parece que esse capitão Wagner de hoje, ele entende isso melhor. Ele sabe que se ele for por um discurso muito ácido, né, muito desequilibrado, ele vai perder mais do que ganhar. Então ele passou a entender melhor isso. Eu estou achando o capitão Wagner com um olhar mais, vamos dizer assim, mais completo do cenário político. E ele, que também é dirigente partidário, precisa de fato aprimorar essa observação, ter uma melhor observação do cenário, para entender e encontrar estratégias aí para essa disputa para o executivo. Agora ele falou do PL, ele falou da pré-candidatura dele, mas ele também fez avaliações de cenário envolvendo o PT e o PDT, que recentemente aí racharam em âmbito estadual, já haviam rachado aqui em Fortaleza desde 2012, não enquanto PDT, quando esse grupo estava no PSB ainda. Então, e aí ele lembrou da questão da Luiziane, né, fazendo ali um paralelo à questão da Isolda no ano passado, da história lá da violência de gênero. Será que vão fazer a mesma coisa com a Luiziane? Será que o governador vai ter coragem de dizer não à Luiziane? Como é que... Então ele também está preocupado com esse movimento, né, do PT e do PDT aqui em Fortaleza, e fez comentários sobre isso. Eu vou até separar aqui um trechinho para a gente acompanhar esse momento da fala do capitão. Wagner, falando aí de 2024, né, disputa eleitoral, o que está se desenhando a partir de agora é um cenário de muitas candidaturas, né? Então a expectativa de ter 2 turnos é grande. Temos aí nomes postos, né? Luiziane Lins, Evandro Leitão, Sarto, no PT ainda, né? Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar. Se tivesse que escolher um nome desse aí para enfrentar no segundo turno. Olha, eu tenho muito respeito para todos eles. Fui vereador com o Guilherme, conheço, é um vereador, hoje é deputado estadual, um político qualificado, tem um bom discurso, né? Presidente municipal do PT, então tem força. Nunca tive debate com a Larissa, mas me parece
uma política atuante também. A Luziane tem uma história que merece respeito, foi 8 anos gestora da cidade de Fortaleza. Logicamente que num dado momento o eleitor se questiona se quer voltar para o passado ou não. Quando você pega o governo do Sarto, aí a referência fica muito abaixo do padrão. Aí todo mundo imagina, não, vamos voltar aqui para o passado, que isso é melhor do que o que a gente está vivendo agora. E a gente tem que fazer uma reflexão, se realmente é interessante voltar para o passado ou não. Se a Luziane está com disposição para vir fazer uma gestão melhor do que o que ela fez no passado. Então, tudo isso tem que ser colocado. A gente viu no ano passado um debate muito intenso em relação à violência política de gênero. A Isolda era a candidata natural, era a candidata que deveria disputar a eleição, e acusaram o grupo do Roberto Cláudio de atropelar a Isolda e forçar uma candidatura dentro do PDT. Será que não vão alegar a mesma coisa agora em relação a Luziane, que é a candidatura natural, que já foi prefeita, que tem recall, que tem condição, que tem experiência? É uma pergunta que eles vão ter que colocar na balança. Será que a gente vai atropelar a Luziane e vai botar aqui o Evandro no PT, goela abaixo, e vai ser o nosso candidato? Então são alguns questionamentos que eles vão ter que se fazer para tomar decisão em relação à eleição. Mas eu não tenho como escolher qualquer candidato. Cada candidato tem suas qualidades e tem seus defeitos. Logicamente que a gente quer mostrar que a nossa candidatura é a mais madura, é a mais capacitada, é a que está com muita vontade de fazer diferente, fazer melhor, conservar o que foi feito de bom pela Luziane, o que foi feito de bom pelo Roberto Cláudio, né? A questão das areninhas é uma conquista da cidade de Fortaleza, do estado de Ceará, a gente tem que reconhecer e tem que avançar ainda mais. Na minha visão, a gente tem que sair só do futebol e ter na Areninha um centro de modalidades, né? Quem sabe um ginásio, quem sabe uma pista de atletismo, um espaço para prática de defesa pessoal. Então, temos que aprimorar o que está bem feito, certo? E aquilo que está mal conduzido, a gente colocar no trilho para fazer uma boa gestão. Essa questão da violência política de gênero, Igor, que foi colocada aí pelo capitão Wagner na entrevista, tem sido, inclusive, colocada pela própria oposição, né? A gente já viu o sargento Reginaldo, o deputado estadual, levar isso para as redes sociais, um tom ali de defesa da candidatura da Luziane dentro do PT. A oposição tem tentado ali jogar esse discurso que foi uma pauta ali entre PT e PDT, que inclusive protagonizou esse racha aí no ano passado, né? Exatamente, parece que a gente está de volta ali em agosto, setembro de 2022, né? Porque os assuntos são mais ou menos os mesmos, né? Que é a questão da candidatura natural versus uma alegada e uma suposta violência de gênero, né? Violência política de gênero, porque era isso que era mais ou menos alegado no ano passado e agora meio que isso se inverte, né? Entre um grupo político e outro. Quem atacava agora se defende, quem se defende agora ataca, né? Então a gente tem essa diferença, mas isso que ele fala é, de novo, ele dando mais uma cutucada ali no grupo que deve ser oposição, né? A quem ele deve fazer oposição. Porque essa é uma antecipação que deve ocorrer, é natural, já está ocorrendo, e na eleição isso deve se repetir, né? Essa disputa, né? De quem há algumas acusações sobre eventuais violência política de gênero, sobre candidatura natural, mas claro que isso, de fato, como eu falei, é uma antecipação, a gente tem que definir primeiro os nomes, mas já essa conversa, principalmente no âmbito da oposição. Outro ponto muito importante que ele fala, e aí ele já, de novo, coloca ali uma crítica, né, de certa forma, que é essa coisa da volta ao passado, né, da candidatura do PT, da Luziane, ela significar, de certa forma, uma volta ao passado, questionar ali, colocar em dúvida se a Luziane está disposta mesmo a voltar e fazer um outro governo, né, já depois desses 8 anos aí que ela ficou, o que é que ela tem de novo para oferecer, ou se vai ser a mesma coisa de sempre. Isso é uma coisa que a oposição bate muito, ele não vai ali numa crítica direta, exagerada, exacerbada contra ela, mas ele solta aquilo ali para ir meio que criando um certo questionamento no eleitorado, né, no público dele. Eu achei o Wagner muito afinado, né? Na realidade, ele nunca fez uma crítica muito pesada, né? A própria Luziane já reconheceu isso quando falou aí na eleição do ano passado, quando ela meio que trocou afagos aí com o capitão Wagner, no meio da campanha, ele dizendo que ele não era um bolsonarista raivoso, né, que ele tinha um outro trato, né, o perfil dele era diferente, e ela lembra muito bem o apoio que ela recebeu em 2012 dele, durante a campanha aí
pela eleição do Elmano, na candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Então a Luiziane tem uma lembrança do que aconteceu de bom e do que aconteceu de ruim. Ela fala isso na entrevista que ela deu, inclusive a Live.poder. Ela diz que tem uma lembrança muito boa das coisas que aconteceram e a relação com o Capitão Wagner não é ruim, eles conseguem manter ali um equilíbrio, mas é claro que ele vai tentar minar ali, enquanto puder, a candidatura do PT, porque ele quer ser prefeito, né? Tá mais óbvio do que nunca, é a terceira vez que ele vai tentar. Até porque nem faz muito sentido que eles tenham um certo atrito, assim, na parte mesmo de disputa eleitoral, porque pós ali 2012, né, a gente não tem um embate direto entre eles, né, uma disputa direta entre eles. O alvo em comum, tanto da Luiziane quanto o Capitão Wagner, vira inicialmente o Roberto Cláudio e agora o Sarto, né? Então fica uma coisa ali mesmo, são, digamos assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E aí eles meio que se juntam a cada eleição, fazem ali uma bandeira branca e torna o alvo mesmo o Roberto Cláudio antes e agora o Sarto. Pois é, um outro ponto aí que foi tocado por Capitão Wagner, que a gente vai trazer aqui, é justamente o trabalho dele enquanto dirigente partidário. Ele é presidente estadual do União Brasil e é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, se preocupa com Fortaleza, mas a obrigação dele é se preocupar com o Ceará inteiro, com os principais polos, com os principais municípios e colocar ali, garantir candidaturas competitivas nesses principais polos ali no Cariri, na região metropolitana de Fortaleza. Inclusive, ele foi questionado ali, foi perguntado pela Jéssica se ele entendia ali quais as razões dessa mudança de 2020 para cá, quando o grupo dele foi vencedor em Juazeiro do Norte com Gleidson Bezerra, em São Gonçalo do Amarante com o professor Marcelão, em Caucaia com Vitor Valim. Esse grupo ele tem ali mudado, com exceção ali do Gleidson, que fica com um pé aqui, outro ali, mas o professor Marcelão ele é cotado para se filiar ao PT, o próprio Vitor Valim já se filiou ao PSB, que é um partido ali da base aliada do governador. Então a oposição, que se fortaleceu muito em principais polos em 2020, acabou perdendo o rumo ao longo dos últimos anos com essa mudança de postura de prefeitos de cidades importantes. Então ele acabou precisando justificar, né, enquanto líder desse grupo, ele precisou justificar essa mudança de postura de alguns prefeitos de 2020 para cá. Vamos ouvir esse trecho. Presidente, é toda uma estratégia já sendo montada e me chamou a atenção que dentre esses municípios que o senhor citou, estão aí Caucaia, que em 2020 era um município aliado, Vitor Valim foi eleito nessa onda de ser oposição, de derrotar a estrutura de governo que lá estava, muito colado também nessa campanha com o senhor, com o Deusinho lá, São Gonçalo também. Houve em 2020 toda a leitura de que, nossa, é um novo momento da oposição, a oposição ganhou espaço em prefeituras importantes, mas nesse caminho perdeu. Como o senhor avalia essa perda? O que causou essa perda? O senhor se ressente, assim, ainda tem contato com o Vitor Valim, por exemplo? Tem um contato necessário, se precisar ligar ali, se encontrar em qualquer canto cumprimento, como sempre a gente teve uma relação de colegas, de política, nunca a gente foi amigo, nunca fui na casa dele, nunca foi na minha, então a gente não pode se considerar amigo, né? A gente sempre foi colega de parlamento, fui vereador com ele, fui deputado federal enquanto ele era deputado estadual e vice-versa, mas não há qualquer relação de amizade. A gente tem plena convicção de que qualquer guinada na política de 180 graus, ela é muito cara para o político. Se você pegar, eu vou citar dois exemplos aqui, com muito respeito aos dois, mas a Gorete Pereira sempre teve uma posição muito firme do lado do Roberto Pessoa. No dia que mudou de lado, não conseguiu mais se eleger. Eu tinha uma aliança muito forte com o Cabo Sabino, que era deputado federal e era deputado estadual. Ele resolveu se aproximar do governo e o resultado vocês viram o que aconteceu. E com o Vitor foi exatamente isso. O Vitor foi eleito com discurso de oposição, com discurso de centro-direita, um cara que votou a favor do impeachment da Dilma, fez chacota, inclusive, na votação com a ex-presidente Dilma e, de repente, virou o maior apoiador militante do PT. O eleitor do PT não come CH, o eleitor da direita sabe que isso é muito ruim, então, com todo respeito ao Vitor ou a qualquer outro que mudou de posição, eu acho que o julgamento vai ser feito na eleição do próximo ano. Vai ser muito difícil convencer o eleitor que um cara que tinha um discurso duro de centro-direita agora é um discurso progressista de esquerda. Não dá, o eleitor não vai entrar nessa. O que elegeu o Vitor Valim na Caucaia foi a junção da oposição. Todo mundo se juntou contra o Naumi.
Eu acho que o que vai derrotar o Valim, com todo respeito, é a junção da oposição, porque a Emília não se alia ao Valim, o Deusinho não se alia ao Valim, o Naumi já disse também não se alia ao Valim. Alguém vai para o segundo turno, a eleição provavelmente 2 turnos. E a gente deve ter uma junção da oposição contra o Valim na Caucaia. Isso pode acontecer aqui em Fortaleza também. A minha candidatura chegando ao segundo turno, a gente tem condição de construir um arco de aliança para derrotar o adversário, seja quem for esse adversário. A gente está muito maduro. De certa forma, o Capitão Wagner tem uma parcela de razão quando ele fala que há uma dificuldade do eleitorado entender essa mudança ali, vamos dizer assim, da água para o vinho, né, de discurso, né? Mas uma disputa eleitoral, ela não é uma matemática exata, né? Então, assim, entender a cabeça do eleitor é muito difícil, né? Então, assim, o resultado de uma eleição, ele requer vários aspectos, né? Vários elementos. Ele sabe muito bem disso, mas ele precisa se agarrar em uma questão para poder fortalecer os dele, né? As apostas aí do União Brasil ou do grupo que o União Brasil vai liderar, vai fortalecer para reconquistar, vamos dizer assim, essas prefeituras, né, Igor? Exatamente. É até natural que essas prefeituras, que prefeitos, né, eles tendam ao governismo. Principalmente aqui no Ceará, a gente tem um histórico e tem uma vasta pesquisa sobre isso. Inclusive, a gente já recebeu aqui o professor Cleiton Monte, que tem uma grande pesquisa sobre isso. Tem o professor Raulino Pessoa, lá do Cariri também, que tem muita pesquisa sobre isso, né, principalmente ali o próprio PSDB, né, quando era esse alinhamento federal, né, com o Fernando Henrique, aqui no Tasso, com o Lúcio, que havia uma grande quantidade de prefeitos, vereadores que se sentiam atraídos pelo partido. Aí a gente tem com o PSB do Cid, né, e depois com o Camilo também. Então os prefeitos tendem, isso é um costume histórico aqui do Ceará, ao governismo. Com o União Brasil, a gente teve essa na verdade, nem o União Brasil, né, ainda era PROS, teve esse início aí em 2020 com muitos prefeitos, né, em cidades estratégicas sendo eleitos, e isso despertou um certo êxtase, assim, né, um otimismo na oposição, mas acabou que esses prefeitos no dia a dia, ali na prática, eles viram que precisavam, digamos assim, se render ao governismo mesmo, né, para conseguir verbas, conseguir recurso, ter interlocução, e foi isso que aconteceu. Agora, parece que essa relação aí do Vitor Valim com o Capitão Wagner, se a gente for pegar toda essa live, tudo que a gente tem falando aqui, as críticas que o Capitão Wagner faz ao Vitor Valim são as mais duras, digamos assim, que ele fez comentando sobre esse cenário político atual. Talvez se compare somente a que ele faz ao Sarto, porque, enfim, é o principal nome aí que ele vai se opor. Mas ele faz críticas bem duras ao Vitor Valim, questiona sobre essa questão dele, essa mudança de lado, né, que é muito evidente, assim. Coloca inclusive episódios antigos, como essa votação que ele fez, né, pelo impeachment da Dilma. Eu, inclusive, fui ver o que é que o Vitor Valim falou e ele votou, né, a favor do impeachment e ficou gritando lá, fora PT, né, o que, enfim, não condiz em nada com o que é o Vitor Valim hoje, que fez aí muita campanha pelo Camilo, pelo Elmano e pelo Lula. Então, assim, essa análise que ele faz é bem comum, assim, na política, né? Essa junção que se faz da oposição. Isso a gente vê muito, inclusive, em Fortaleza. Como eu falei, não havia nem sentido, por exemplo, da Luiziane e do Capitão Wagner serem adversários muito diretos ali, justamente porque o inimigo em comum deles sempre foi o Roberto Cláudio e agora o Sarto. Então, em Caucaia, isso é natural que aconteça. Aqui em Fortaleza também, caso tenha eleição no segundo turno. Mas essa crítica que ele faz ao Vitor Valim é a mais dura, né? É uma cidade importante, Caucaia, né? E é uma preocupação que o União Brasil, enquanto um partido grande, que tem tempo de televisão durante as campanhas eleitorais, que tem verba para poder, vamos dizer assim, alimentar campanhas eleitorais para o executivo, vai precisar se preocupar. Igor Cavalcante, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Fazer aqui o convite, reforçar o convite para os nossos ouvintes para... se você perdeu a live, tá lá no YouTube do Diário do Nordeste. Também tem reprise às 9 horas da noite de sexta-feira na TV Diário e 8h30 da noite no domingo, também na TV Diário, para você acompanhar aí na íntegra a entrevista com o Capitão Wagner e ver direitinho o que é que ele está pensando, qual é a opinião dele sobre o cenário político para o ano que vem. Igor, muito obrigado aqui pela presença no episódio de hoje. Obrigado, foi um prazer e sempre que precisar é só chamar.
Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um episódio. Para acompanhar os nossos programas, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.